Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento nos Peitos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste vídeo eu vou tratar de um assunto, de uma postagem ou repostagem que eu vi de alguém no Instagram. Eu não vou aí revelar, né, identificar a pessoa que fez a repostagem, mas eu vou colocar aí na tela para vocês verem a reportagem, o texto, né, ou melhor, a frase, né, que foi feita aí essa repostagem. E também eu faço questão de colocar aí a imagem que está ao fundo deste texto, que é uma imagem que traz assim muito sombria, uma imagem assim muito pesada, que traz aquele pesar por dentro das pessoas que estão naquela situação relacionadas a esta postagem, a este texto, né? A este texto que foi colocado aí. Mas antes do vídeo, roda a vinheta. Pois é, pessoal, estamos de volta com o vídeo. E a frase diz o seguinte: o peso de ter cometido um erro no passado que alterou todo o meu futuro nunca irá sair da minha cabeça. Pois é, como eu disse, esta é uma frase que eu vi em uma postagem ali no Instagram, que, ao meu ver, só serve para fazer com que a pessoa se torne escrava do passado. Nós não devemos deixar que o nosso passado ele seja o regente do nosso futuro. Porque se deixarmos, então o futuro nunca será futuro. E o passado também nunca será passado. Se erramos no passado e tivermos a chance de nos arrepender, então temos que viver o presente e nós mesmos construirmos o nosso futuro. O nosso futuro depende de nós e não do nosso passado. Tem várias passagens bíblicas que relatam a vida de pessoas que tiveram uma vida que era desagradável a Deus e, quando se arrependeram, foram restauradas para uma nova vida. Eu vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que não deixaram que o seu passado ditasse o seu futuro. Então vamos lá. Aqui estão alguns exemplos fortes e claros na Bíblia de pessoas que erraram no passado, mas que depois se converteram e se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. O primeiro dele é Paulo, ou seja, o Saulo de Tarso, né? Provavelmente, o maior exemplo do Novo Testamento antes da conversão, Paulo era perseguidor da igreja. Você pode ler lá no livro de Atos, ali no capítulo 8, ali a partir do versículo 3. Paulo, ele aprovou a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro diácono da igreja cristã. Paulo entrava nas casas e prendia cristãos. Depois que Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, Paulo se tornou o maior missionário da história. Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Paulo pregou a graça como ninguém. Então, como vemos, um homem que era o terror para os cristãos da época, virou um pai espiritual para milhões. O segundo exemplo é Manassés. Manassés foi rei de Judá. Um dos piores reis da história de Israel. Antes da conversão, ele cometeu idolatria pesada. Pode ler ali no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 33, no versículo 3. Ele profanou o templo de Deus. Ele queimou seus filhos em sacrifício, também ali no 2 Crônicas 33, versículo 6. Encheu Jerusalém de sangue inocente. Mas, quando foi levado cativo pelos assírios, ele se humilhou profundamente diante de Deus. Depois disto, Deus o restaurou. Manassés voltou ao trono.
reparou o altar do Senhor e mandou o povo servir a Deus, como podemos ler lá no 2 Crônicas, no capítulo 33, versículo 15 e 16. Ele foi um dos piores pecadores, se tornou um rei arrependido e foi transformado e restaurado. Terceira é Maria Madalena. Maria Madalena, antes de Cristo, era oprimida por 7 demônios, como podemos ler lá em Lucas, capítulo 8, versículo 2. O que indica um passado extremamente conturbado. Depois que Jesus a libertou, ela passou a seguir e a servir Jesus. Esteve presente na crucificação. Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, como podemos ler lá no livro de João, no capítulo 20, no versículo 14 ao 16. Então, de uma vida destruída a ser uma das maiores testemunhas do Evangelho. Mais um deles, então, Zaqueu. Zaqueu antes, chefe dos publicanos, conhecido por roubar e extorquir o povo, como podemos ler lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 2. Depois de encontrar Jesus, ele reconheceu seus erros, devolveu 4 vezes mais a quem tinha roubado. Então, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Então, sobre Zaqueu, né? Um ladrão se tornou um homem generoso e restaurado. Quer mais um exemplo? O endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno, antes, ele andava nu, vivia entre os túmulos, violento e fora de si, como podemos ler lá no livro de Marcos, no capítulo 5 e no versículo do 2 ao 5. Depois que Jesus o libertou, foi encontrado vestido em perfeito juízo. Tornou-se missionário em Decápolis. Podemos ver lá no livro de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 20, anunciando o que Jesus fez. Ele era alguém que ninguém queria por perto, mas virou evangelista. Vamos a mais um exemplo? Ruth. Ruth, ela não teve um passado pecador, mas veio de um povo odiado por Israel por causa da idolatria. Era moabita, um povo mal visto e associado a práticas pagãs. Depois que se converteu a Deus de Israel, vamos ver o que aconteceu com ela? Deus a honra. Ela se torna ascendente de Davi e futuramente da linhagem de Jesus. Então, como podemos ver, né? Alguém de origem rejeitada se torna parte do plano redentor. Quer mais um exemplo? Raabe. Pois é. Quem era Raabe? Antes, Raabe era prostituta em Jericó. Podemos ler lá no livro de Josué 2. Depois, demonstrou fé em Deus, salvou os espias, foi incluída no povo de Israel e está também na genealogia de Jesus, como podemos ler lá no livro de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 5. Uma prostituta se tornou mulher de fé e exemplo de confiança em Deus. Quer mais um exemplo? O filho pródigo, a parábola. Embora não seja uma pessoa histórica, Jesus mostra um exemplo profundo. Um jovem que gasta tudo em pecado, vive ali uma vida degradada, mas quando ele volta arrependido, o pai o recebe com festa. Sendo assim, então, ele tem restaurada a sua dignidade. Um retrato perfeito do poder e da graça de Deus por Jesus Cristo.
Então todos esses exemplos, como citamos, ele nos mostra que essas pessoas que foram citadas, elas não viveram do passado. Elas tiveram um passado. Mas quando se entregaram verdadeiramente nas mãos de Cristo, mudou-se completamente o rumo. Não tem relatos nas Escrituras que estas pessoas que citamos viveram se lamentando pelo que fizeram no passado, como foram no passado, não. Olharam para frente. E quem está à frente? É Cristo. Então, esta frase, como foi citada no início do vídeo, né? Ela não deve fazer parte da nossa vida. Porque se analisarmos de um a um, quem de nós nunca cometeu erros? Mas nós vamos viver por eles? Não. Cometemos erros. Passou. Por isso se chama passado. Passou. Agora vamos olhar lá na frente. Alguém pode pensar assim, mas na minha situação não tem mais jeito, Deus não vai me perdoar. Você quem está dizendo isso. Você quem está dizendo isso. Deus ele é grande em misericórdia. Mas muitas das vezes a pessoa vive atormentada, como um desses exemplos que eu citei, atormentada por espíritos estes que vêm dizer para você não tem mais jeito. Mas Deus não falou assim. Deus só espera verdadeiramente que nos viremos para Ele e que possamos confiar e acreditar que Deus é misericordioso. Um ponto da palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pois é, Deus não tem prazer na morte daquele que está em pecado. Não, Ele quer que aquele que está em pecado se arrependa. Pois é. Mas para mim não tem mais jeito. Deus falou isso para você? Se Deus não falou, então vai buscar dele a resposta. Vai buscar em Deus. Não viva do seu passado. Por isso mesmo se chama passado. Viva o presente, preparando o seu futuro. Porque se viver do passado, o passado vai estar sempre ditando no presente o seu futuro. Pois é, então não deixe essas frases emocionais. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesta repostagem é que até o fundo musical é um fundo monótono, é um fundo musical que leva a um sentimento de culpa. Pois é. E aquele que culpa o homem, culpa a mulher, 24 horas por dia, não é Deus. Não é Deus. Aquele que fica 24 horas na sua vida te julgando, te condenando, dizendo que você já está condenado, que não tem mais jeito, não é Deus. O julgamento de Deus será no final. Então busque a misericórdia de Deus enquanto há tempo. Não deixe o passado traçar o seu futuro. Não deixe o passado traçar o seu futuro. Nós não vemos nas cartas de Paulo, né, como tem várias cartas de Paulo, a Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, né? Tem várias cartas de Paulo. E em nenhuma delas, em nenhum momento, nós vemos Paulo falando sobre o seu passado como forma de julgamento. Não. De se julgar, dizer que eu fui assim no passado, vai ser difícil para mim. Não, não vemos em nenhum momento. Nenhum momento. Ele jogou o passado para trás e foi viver o futuro. E olha que o presente e o futuro de Paulo, materialmente falando, fisicamente falando, foram muito piores do que o passado. Por quê? Tem até um ponto que diz que o perseguidor é perseguido.
Ou seja, ele perseguiu a igreja de Deus, o povo de Deus, no passado. Né? Matava, arrancava de dentro dos templos, matava, perseguia, e depois isso sobreveio sobre ele. E ele em momento nenhum se arrependeu, em momento nenhum quis voltar atrás, em momento nenhum ele deixou o seu passado ditar o seu futuro. Foi avante e venceu. Então, é isto. O nosso passado é passado. Tá bom? Então fica aí este vídeo, esta reflexão. Enquanto você viver do passado, você não estará tendo o presente e não terá o futuro. Então deixe o seu passado para trás. Viva o presente, preparando o seu futuro. Grande abraço a todos vocês que ficaram no vídeo até agora. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Valeu, falou, fui. Tchau. Fiquem com Deus.